Hoje eu te levo para passar um dia comigo aqui na China. O dia já começou diferente. Teve competição na escola do meu filho, onde as crianças participaram representando as suas casas. Tipo Harry Potter, sabe? E depois a gente saiu para comer, passear e eu fui mostrando várias curiosidades do dia a dia por aqui. Quem aí vem comigo? Bora lá? Agora eu levei o Vivi ali na escola dele, que ele vai provavelmente se preparar, e depois eu vou encontrar ele no pátio onde vai acontecer todas essas atividades esportivas. E como que funciona aqui? É tipo uma gincana, sabe? Eu acho que é mais conhecido como gincana no Brasil. Vamos pensar em Harry Potter. Vocês sabem que tem aquelas casas, Grifinória, Sonserina. Será que eu tô falando certo? Não sei, gente. Mas, né, pega a ideia. Então, olha só que lindas essas rosas aqui no pátio da escola. Então as crianças fazem essa competição durante um ano e às vezes tem esses jogos esportivos, aí tem jogos com água e tem outra atividade também. E aí as casas vão ganhando pontos conforme o vencedor. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente sabe quem é que tá na frente. Inclusive a minha casa tá na frente, segura aí. Aqui no hall da escola, então dá pra ver quais as casas que estão vencendo. E olha aqui minha casa, gente, olha aqui. Eu acho que minha casa vai ser a vencedora desse ano. A gente vai saber quando finalizar o ano letivo, que aqui na China vai finalizar em julho. Mas é legal, né? A gente pode ir acompanhando aqui. Pra cá fica o hall de entrada da escola internacional. Essa daqui, aí tem um café, de vez em quando eu venho aqui. E aí ali no telão, deixa eu mostrar aqui pra vocês melhor. Aqui no telão passa algumas das atividades que a escola está desenvolvendo. Agora eu vou lá no campo para ir nesse lugar onde eles vão fazer todas essas atividades. Mas deixa eu mostrar para vocês esse jardim aqui que tem na escola, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Olha isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda esse jardim na escola. E aí para atravessar de um pátio para outro, dá para ver essas flores lindas aqui. Essa daqui também eu gostei bastante. Adoro flor, gente. Tô ficando velhinha mesmo, né? Eu já entrei naquela fase de tirar foto com flor, de ficar admirando flor, sabe? Tô igual a minha avó. E aqui nessa região onde vai acontecer todas essas atividades, aí já estão separadas as estações, né? Cada estação vai ser uma atividade diferente, aí vão separando por turnos. Ok, meu povo, vai iniciar agora. Estou indo ali com o pessoal da minha casa. E já é aqui, só eu cheguei primeiro aqui. E é isso, gente, aqui atrás todo o campo. Vamos ver o que vai rolar. Tomara que a gente vença de novo, né? Vocês vão saber. Ficamos entre os 3 primeiros e estamos aqui aguardando o resultado. Bora lá, gente, bora lá! First place is House. A gente ganhou! Tá feliz? É! Faz fila pra ganhar a medalha, faz fila pra ganhar a medalha. Can I please ask
Nós ganhamos! O Vivi tá tão feliz, vocês não têm noção. As primeiras vezes que ele participou, ele tava... Até vou ir por esse lado aqui pra não atrapalhar as crianças. Ele tava super tímido, sabe? E aí agora ver ele participar com vontade, ai, me deixou assim, ó, alegre. Ele ficou feliz. E é isso, né? Isso que importa, muito mais do que vencer, é ele se sentir bem participando dessas atividades. Será que esse troféu vai ser nosso esse ano? Aí vocês devem estar se perguntando, como assim nosso, né? Tu não estuda, tu não trabalha? Mas é que aqui a participação dos pais ela é muito importante. Então, principalmente quando é jardim de infância. Então, todas essas atividades, os pais também participam. Agora eu vou sair aqui na rua para ir lá na outra escola, que é tudo dentro do mesmo pátio. Olha só o que eu encontrei aqui, as crianças fizeram um trabalho sobre o Brasil, aí colocaram várias coisas sobre o Brasil e é claro, né, aqui na China eles são apaixonados por futebol, não pode faltar os jogadores de futebol do Brasil. Finalizamos, né, Vivi, as atividades e agora a gente tá indo numa área que é tipo o centrinho do bairro onde eu moro, que eu vou comer no Subway, minha amiga quer comer lá, aí ela já tá esperando o Didi dela, que é o Uber aqui da China, e nós vamos lá. Dizem que o Subway aqui da China é halal, a comida é halal, o preparo deles e tudo mais, né? Tem todo um preparo específico, porque essa minha amiga é muçulmana, então eles comem comida halal. E aí dizem que os produtos que são feitos lá são halal, então nós estamos indo lá. Deixa eu contar uma coisa que acontece. Os professores encomendam comida, assim, de delivery, né? E aí os entregadores deixam aqui na frente. Ou tipo roupa, presente, alguma coisa assim que os professores ou até mesmo os alunos queiram, o pessoal deixa aqui na frente, na rua, ninguém rouba, tá aqui bem de boa. E é isso, gente, vida na China. Você já viu um negócio desses? Imagina na frente de uma escola deixar as encomendas e ninguém roubar, legal, né? Vamos combinar. O carro até já chegou, nem tinha visto. Eu tava errado. Eu tava errada, sim, eu tava errada, vai lá. Eu tava certo. Esse aqui. Vai lá. Ni hao, yo Barça. Dica pra quem vem aqui pra China. Sempre quando tu vai entrar num Didi, a cara mais amada, eles vão te falar os 4 últimos dígitos do teu celular, em chinês, né? Quando eu cheguei aqui, eles me falavam os 4 últimos dígitos do meu celular, mas eu não sabia nada em chinês, então eu não entendia, demorou um tempo até que eu conseguisse compreender que eram os números do meu celular, porque daqui a pouco alguém vai vir pra cá, pra turismo, e não sabe falar chinês, já saiba que é isso, eles falam os 4 últimos dígitos do teu celular. Agora eu trouxe Vivi pra brincar aqui nesse lugar. Parece ser bem legal, é bem pra criança, assim, menorzinha, sabe? Também não é muito barulhento como outros lugares que a gente foi. E aí, saindo dessa região aqui que ele tá brincando, eles também podem brincar com esse material aqui, esses brinquedos tudo aqui, sabe, gente?
É bem legal. E parece que se pagar um valor extra, aí pode pegar, que é muito comum encontrar isso aqui nos shoppings aqui da China, na área de criança, né? Que aí eles podem pintar essas coisinhas tudo aqui, fazer arte, mas paga um valorzinho extra, não sei quanto que é. E é isso, o valor que eu paguei foi 68 yuan, mas uma coisa que eu fiquei muito chocada quando eu cheguei aqui na China é que eles também têm esses lugarzinhos aqui, esses aquários gigantes que as crianças podem pescar. Então tem vários peixinhos aqui vivos, gente, vivo, que as crianças pescam, sabe? Às vezes podem até levar pra casa, não sei nesse caso aqui, mas me dá uma peninha porque às vezes o peixinho morre, né? Tadinho dos peixinhos, às vezes tem até tartaruguinha, esse aqui não tem. E é isso, aí pra cá é o resto do shopping e esse andar aqui é só de criança, tem só coisa de criança aqui. Então ele é todo decorado pra coisas de... Hello! Hello! Ele é todo decorado pra coisinhas de criança aqui, gente. Tudo loja de criança, de produto de criança. E até o elevador também tem ali decoração pra criança. E esses carrinhos aqui que a gente conhece no Brasil, né? Agora eu vou voltar ali pra terminar meu café que eu peguei no Luckin Coffee, meu café favorito da China. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui no banheiro, aqui no shopping. E olha só, uma coisa comum que tem aqui nos banheiros é a pia pequenininha, mas eles também têm esses espaços aqui que é pra família. Aí vem aqui a criancinha, né? Tem espaço ali pra ele fazer xixi, o menininho. E a maioria, olha gente, a maioria dos vasos que tem aqui é nesse estilo aqui, ó. Vamos ver se não tá muito sujo. É assim. É isso. Acho que todos aqui são assim. Só esse aqui que é o convencional mesmo, que a gente conhece, né? Mas o resto é tudo de se agachar. Eles até andaram reformando. Aí aqui tem o banheiro que é de acessibilidade. Aí é um banheiro convencional também. Eles andaram reformando essa área aqui. A outra coisa interessante desse shopping é que tu vai ver esse tipo de... Parece um casulo, né? De massagem em muitos pontos. Aqui só tem 3. Mas tem áreas que tem vários. Porque, né? Se tem coisas que os chineses gostam, é massagem. Eu ainda vou fazer um vídeo completo nesse shopping, porque ele é muito legal, tem muita coisa interessante pra eu mostrar pra vocês. Pra lá mais coisas de criança. E lá é onde eu tô com meu filho. Meu filho tá brincando lá já faz o quê? Umas 2 horas mais ou menos. E aí no quarto andar é cheio de restaurante. Aí eu mandei mensagem agora pro pessoal que faz o churrasquinho, que eu tava querendo ir no churrasquinho, porque eu gosto do churrasquinho, gostei muito. E também porque eles têm churrasquinho de gafanhoto, que eu queria mostrar pra vocês. Não é comum encontrar churrasquinhos de inseto aqui na China, tá? Só em áreas turísticas, mas eles têm esse churrasquinho de gafanhoto e eu queria mostrar. Mas infelizmente o churrasquinho tá fechado. Aqui na China vai ser o feriado também, no dia 1º de maio. Então as pessoas viajam pra ver os familiares, porque feriado aqui na China, quando tem, são vários dias. Então eles aproveitam, né? Mas vai estar fechado e a gente vai num outro lugar pra jantar hoje, até pra comemorar esse feriado aí que tá chegando. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai jantar, eu não sei ainda, a gente tá pensando. E o Vivi segue brincando lá com as crianças. Agora nós viemos aqui tomar um sorvetinho, né, Vivi? E olha só, gente, olha as opções que tem aqui, meu povo. De matcha, tem de tiramisu, tem de macadâmia, pistache. Eu pedi esse daqui de macadâmia, super fitness. E aí eles também vendem aqui tortas de sorvete. Olha, eu acredito que seja boa. Olha que lindo isso daqui. Oi, amor. Hã? É igual? É, sim, amor, é igual. Foi o que a mamãe pediu, aquele ali, ó. Eu pedi aquele ali. Olha, tem umas colheres gigantes aqui que eu não tinha visto.
Isso aqui é no quarto andar desse shopping. Aí aqui é tudo restaurante, sabe? Então aqui não tem aquela praça de alimentação que como a gente conhece no Brasil, pelo menos nesse shopping. Eu nunca vi praça de alimentação igual a gente conhece no Brasil. Porque os restaurantes... Amado. Os restaurantes são separados, assim, eles são, né, a área separada do resto. Então eles têm as suas próprias mesas, seus próprios garçons e tudo mais. É diferente da praça de alimentação. Até McDonald's, Burger King, KFC, eles são do mesmo estilo. Eles têm os seus próprios restaurantes. Aquele ali, inclusive, é um dos meus restaurantes favoritos. Faz tempo que eu não vou ali. Ele tem um barco dentro dele, que é a coisa mais linda. Mas faz um tempinho que eu não vou ali, mas é um dos meus restaurantes favoritos. Gente, tá um cheiro aqui que vocês não têm noção de macadâmia. Ai, sério, a macadâmia tem um cheirinho bom, né? Não sei se vocês já comeram aquele cookie que tem de macadâmia e chocolate branco. O cookie de macadâmia que tem da Subway. É do Subway, eu acho. Nossa. Ai, cheiro maravilhoso. Nossa senhora. E o Vivi pediu um de sorvete de cookies. Eu pedi de macadâmia com brownie. Só olhando aqui. Sempre quando eu sento aqui nessa janela, o pessoal fica olhando aqui fora, porque não costuma ter estrangeiro aqui, né? E olha o jeito que os entregadores andam aqui, gente. No meio do shopping. No fim, gente, passei o dia inteiro fora. Agora já é de noite, já é em torno de 7 e pouca da noite. E a gente ia comer no churrasquinho, só que o churrasquinho tá fechado, né? E aí eu falei pro meu marido, vamos num restaurante japonês que a gente gosta, que tem o churrasquinho que a gente gosta. Aí fica bem distante daqui. E aí meu vizinho, que é brasileiro, falou que tem um restaurante japonês aqui no shopping, nesse que eu tô, que é muito bom e que abriu recentemente. Então a gente tá esperando o meu marido pra vir pra cá, pra gente ir nesse restaurante. Ó, aqui me perguntaram se tinha loja da Adidas e da Nike. E tem essa baita loja da Adidas, essa aqui não é a única, tem uma outra também. E olha aqui, pelo jeito, Meninas Superpoderosas está em alta aqui na China, né? Porque eu já vi várias coisas das Meninas Superpoderosas. E o outro restaurante que a gente... Ó, esse aqui tem umas opções Ni Hao. Ok. Esse aqui tem umas opções boas aqui. Achei interessante. Ok. Uou, Laogong, Nali. Bye, bye. Esse aqui é bonito, esse restaurante. Tô louca pra experimentar. Esse é restaurante de comida tailandesa, se não me engano. E o meu marido, acho que tá naquele restaurante japonês ali. Ó, aqui tem um churrasquinho diferentão. Olha, tem cerveja aqui, gente. Tô louca pra tomar uma cervejinha. Olha que eu nem sou muito de cerveja, mas, né, os diferentes jeitos de fazer comida. Cinema ali, que eu vou ir essa semana com a minha amiga. Vamos ver as opções que tem. Olha, eu adoro essa salada aqui. É uma salada de batata, sabe? Conhecida, assim, da gente, né, no Brasil. Mas ela é um pouco adocicada aqui na China, isso eu já reparei. Tem o quê? Boiled egg. Diferente, ó. Pickles, ovo cozido aqui. Alguma coisa com batata? Frutas com iogurte. Vários tipos de carne, porque dá... tem uma coisa interessante na mesa ali, que eu vou mostrar pra vocês. Que dá pra fazer carne. O chazinho também. Tem uns chazinhos bem gostosos nesses restaurantes aqui. Vamos ver. Tem sushi também? Cadê o sushi se é restaurante japonês, né? Ó, eu vi um... tem aqui as opções também, ó, meu povo. Tem aqui. Vou pedir alguma coisa dessas, hein? Bora lá. Deixa eu deixar certinho aqui. Onde é que tá meu marido? Olha que legal isso daqui, gente. Olha que legal essa parte aqui. E aí ali, ó, dá pra assar a carne. Muito legal. Olha, aí tem a salinha. Olha só que bonitinho. Tem as salinhas assim, separada por cortina. E aí dá pro povo assar a carne aqui. Ó, e aí já nos deixaram até com um chazinho aqui. Vamos ver de que é. É um chazinho que eu gosto. Eu amo esse chazinho aqui. Esse aqui é a massinha. Ok, meu povo, agora aqui, ó, tá aqui o buraco esquentando. Esse aqui a gente pede aqui, ó.
Anotando a lápis o que a gente quer. Pegamos essa cerveja aqui que é japonesa. E é bem gostosa, a gente gosta bastante. Ela tem um gostinho meio adocicado, assim. Saúde. Cara do Rodrigo. Ah, é vento, tá saindo um vento dali. Vento de baixo e aí só o canal. Ah, por isso que tá quente aqui. Aí vem essa grelha, vai o carvão ali embaixo e a carne tá aqui. Olha como é que vem a carne. Pagamos uma fortuna pra pegar os filezinhos de carne, porque carne de gado aqui é muito caro. E aí aqui tem a salada. Acho que aqui é a salada de batata que a gente gosta, com batata palha. Pundim gramado. Ó, igualzinho a salada do Brasil. Ó, aqui. É, e o vento, tem um vento saindo dali, aí a carne fica... Será que ela assa mais rápido por causa do vento, então, né? Não, mas agora tá puxando pra fumaça e pra baixo. Aí a carne vai ficar toda derretida na grelha e a gente vai ficar sem carne pra comer. A carne tá... Esse aí não tá pra cima, vai, tá puxando mesmo pra baixo. Ah, é pra baixo? Super pra baixo. Mas por que eu tô sentindo ventinho, será? Mas olha a fumaça vai toda... Ah, não, é pros lados aqui, ó. Tem essa história aqui, ó. Essa salada de maionese aqui tá uma delícia. E ó, aqui, ó, não tem croquete na China? Tem sim, ó, aqui, ó, croquetão de carne. Chegamos em casa, agora tô na capa da gaita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.